Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Linguagem Web. Hoje nós vamos falar sobre PHP. Nós já estamos com o nosso ambiente preparado, o software instalado. Na videoaula anterior a gente preparou o nosso ambiente, instalou o software necessário e hoje a gente vai criar o nosso primeiro arquivo em PHP, o nosso primeiro projeto em PHP. Lembrando que para que isso funcione nós precisamos de um servidor e por isso o AMP vai fazer esse trabalho para nós. Você precisa primeiramente startar esse servidor, esse serviço que vai interpretar as páginas PHP que você vai escrever. Então eu vou criar aqui primeiramente no nosso code um arquivo que eu vou chamar de aula.php. Isso é ok. É importante que você coloque essa extensão .php para que ele entenda qual código que você está trabalhando. E eu vou começar dando um início no nosso servidor. No meu caso aqui eu utilizo a versão MAMP, que é para o Mac, mas é a mesma coisa, você vai precisar iniciar esse serviço. Também existe uma forma de você configurar em que pasta você quer que ele abra. Então você pode acessar as configurações do Apache, que é o servidor, e mudar as opções de onde vai abrir esse arquivo. Podemos acessar esse nosso servidor, nosso serviço, encontrar onde o PHP vai procurar as páginas, onde o servidor vai procurar as páginas. Aqui está o Web Service. Tem aqui me dizendo que onde ele está buscando isso, lá em MAMP htdocs. Você pode alterar esse arquivo aqui, mudando isso, selecionando outra, colocando aqui onde eu quero que ele abra. Eu vou colocar na mesma pasta onde estão os meus arquivos. Aqui. Vou fazer uma alteração aqui. Agora ele vai buscar nessa pasta os arquivos do meu serviço HTTP. Ok? Pronto, vou dar um start no servidor. Ele vai começar a interpretar as minhas páginas. Podemos abrir o nosso navegador. E agora, como o nosso serviço de página web está rodando, nós podemos acessar diretamente aqui. Não precisamos abrir como a gente fez com os arquivos HTML anteriormente. Nós podemos abrir diretamente digitando localhost aqui. Localhost, pronto. Localhost, ele já está abrindo aqui. Essa é a página que ele está buscando abrir. No nosso caso aqui, eu não preciso dessa parte aqui em diante, é só esse endereço. É onde ele vai abrir a minha página, barra o nome do arquivo que você quer que abra, aula.php. E pronto, nós vemos que ele já está executando essa página. Não tem nada aqui, por isso não apareceu nada, mas qualquer coisa que tiver aqui, se eu salvar, atualizar, vai aparecer esse arquivo interpretado aqui. Tudo que você escreve aqui em PHP é interpretado pelo PHP e gera uma saída. Essa saída é uma geração de uma página HTML. Nesse caso aqui é só um texto, mas eu posso escrever também através do PHP comandos que serão interpretados para que ele gere essa página para mim. Todos os códigos do PHP são escritos entre esse símbolo e esse símbolo no final, tá? Para que ele entenda que você está utilizando PHP, e esse é um bloco de código PHP. Eu posso mesclar códigos PHP e códigos HTML também. Aqui eu posso escrever um código HTML. Escrever P. Isto é HTML. E aqui em cima? Aqui em cima não vai aparecer nada, porque a gente não tem nada ainda. Tá? Só apareceu a parte de HTML, que foi interpretada aqui embaixo. Está faltando ainda aqui em cima no PHP. Como que eu consigo escrever códigos em PHP? Eu posso escrever utilizando o comando echo, e aí eu coloco entre aspas o que eu quero que apareça. Se eu colocar aqui unirv, vírgula no final, a gente vai ver que ele vai escrever essa mensagem aqui. Eu posso também, dentro desse echo, colocar comandos em HTML. Posso colocar aqui um comando. Colocamos aqui o comando que eu quero que ele escreva e agora a gente pode perceber que ele vai fazer essa interpretação aqui, ó. E faltou a gente colocar aqui o barra, continuou o código, então ficou aberto ali o nosso negrito. E olhando aqui agora a gente vai ver que ele interpretou essa saída. Se você olhar no código fonte aqui, inspecionar o código fonte da página, você vai ver que não há comando em PHP aqui. Somente aquela parte que ele escreveu em HTML. Então o código PHP ele é interpretado
e gerando essa saída em HTML que é apresentada pelo browser, pelo servidor. Então tudo que eu escrevo aqui, esses comandos de PHP, eles são interpretados em tempo real e escreve-se uma saída em HTML. Bom, o que é possível a gente fazer com isso então? Podemos utilizar também esse símbolo para comentários, assim como no JavaScript. Então podemos comentar um código. E também podemos criar variáveis aqui. Criar variáveis no PHP é utilizando esse símbolo de cifrão. Então se eu colocar aqui nome e colocar uma atribuição de valor, vamos colocar o ponto e vírgula. Se eu atualizar aqui, não tem nada, porque eu não usei essa variável que foi declarada aqui. Agora, se eu pedir para imprimir isso, para o PHP mostrar isso para mim, ó, nome, agora sim ele vai mostrar aqui para mim. Como ele não tem nenhum espaço, nada, é um comando em código HTML entre essa primeira linha e essa segunda linha, ele aparece totalmente em sequência. Deixa eu colocar um BR aqui, agora nós temos um espaçamento aqui. Bom, é possível também você concatenar variáveis, né? Então as variáveis aqui no PHP elas também têm uma característica interessante que são variáveis dinâmicas. Então o que são variáveis dinâmicas? Viu que essa variável nome eu criei, eu não precisei identificar qual é o tipo dessa variável. Estou armazenando um texto nela, mas eu posso também criar uma variável que armazene outros tipos. A altura, por exemplo, 1.82, que é um valor em float, né, um valor de ponto flutuante, decimal, e aqui a gente pode ver que não está sendo utilizado ainda. Mas se eu colocar aqui logo abaixo, colocando a variável altura, atualizando agora, a gente vai ver que aparece aqui o valor 1.82. Posso colocar espaço entre isso aqui? Sim, você pode usar o comando de concatenação no PHP, que é sempre um ponto. Então eu posso colocar um ponto aqui e espaço e colocar aqui o que eu quero que aconteça aqui, um código HTML, por exemplo, um BR aqui dentro. Então eu estou concatenando o valor dessa variável nome com esse código aqui em HTML, esse BR, e logo em seguida ele vai colocar a altura na frente. Então vem esse código aqui e ele gera para a gente dessa maneira. Bom, essa variável que eu declarei aqui como ponto flutuante, ela também não precisei definir qual é o tipo dela. Tá? Então o PHP ele infere qual é o tipo de valor que você está utilizando na variável e por isso ele consegue ter uma tipagem dinâmica. Bom, também podemos concatenar variáveis, fazendo dessa maneira que eu fiz aqui com o texto, colocar aqui também um outro ponto aqui e a variável altura aqui em cima. Então não preciso disso aqui, já vai aparecer aqui dessa maneira. Ok? Então é possível a gente fazer isso aqui. Diferente do JavaScript que a gente utiliza um símbolo de mais, aqui a gente utiliza pontos para concatenar valores de variáveis no PHP. O ponto que é interessante falar do PHP é o fato dele permitir criar variáveis variáveis. O que vem a ser uma variável variável? São valores que são atribuídos a variáveis e depois eles podem receber outros valores. O valor de uma variável pode ser o nome de outra variável. Então a gente pode ter esse caso aqui, meu nome, Sandro, e aqui se eu tiver uma variável aqui chamada Sandro, aqui, e colocar um valor aqui, e eu pedir para imprimir nome aqui, como estava aqui agora, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir Sandro, ok? O valor da variável nome, certo? Agora, se eu pegar e colocar mais um símbolo de cifrão aqui, entenda o que ele está fazendo aqui agora. O que vai acontecer? Ele vai mudar para Moreira. Por que isso aconteceu? Porque ele diz o seguinte, que o nome da variável nome, ela tem esse valor Sandro aqui com S maiúsculo. Isso aqui também é o nome de uma variável. Então, o valor dessa variável é Moreira. Então, quando eu peço para imprimir uma variável de nome, ele já interpreta automaticamente, dizendo que o valor que será impresso será esse aqui, Moreira. Okay? Isso então é o conceito de variáveis que a gente tem de maneira bem simples dentro do PHP. Outras linguagens existem também, mas é um pouco mais complexo.
aqui a gente pode ver como o PHP trabalha com isso de uma maneira bem mais simples. Quanto à comparação de valores, nós temos todos aqueles operadores para comparação. Então podemos criar uma variável aqui, uma variável i igual 10, atribui um valor 10, e aí eu posso criar aqui, ó, if i maior do que 0, abro o código, vou colocar um eco aqui, verdadeiro. Se caso contrário, eu coloco aqui um else, caso contrário, echo e quero que apareça falso. Bom, então vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu declarei um valor de 10 para o i. Se o i, aqui na condicional se o i for maior do que 0, vai aparecer a palavra verdadeiro. Se o i for menor do que 0, então ele vai aparecer falso. Atualizando aqui agora, a gente faz uma comparativa, i recebendo 10, se o i for maior do que 0, escrever verdadeiro. Se o i for menor do que 0, então ele vai escrever falso. Então deixa eu comentar esse código aqui. E vamos atualizar. Veja que apareceu aqui verdadeiro, ok? Então esse verdadeiro, deixa eu dar um zoom aqui, esse verdadeiro que apareceu aqui é simplesmente porque ele testou o valor da variável 10, a variável i, que tem um valor de 10 e colocou verdadeiro. Se eu colocar aqui que eu quero que ele seja maior ou igual, eu coloco aqui maior igual a 10. Ele tem que ser maior ou igual a 10. Atualizando aqui, vai aparecer verdadeiro, porque o valor ali é maior ou igual a 10. Mas se eu mudar isso aqui para 9, aí já vai mudar ali para falso. Se eu colocar aqui 10 é igual a 10, mas esse aqui é uma string e isso aqui é 10 número. Então, olhando assim, ele é verdadeiro. Ok, tudo bem. Mas os tipos são diferentes. Isso aqui é um tipo de string e isso aqui é um tipo de número inteiro. Então, se eu pedir para ele comparar, além do valor, comparar o tipo, eu vou colocar mais um símbolo de igual. Olhando aqui agora, a gente vai ver que isso aqui é falso. Por que falso? Porque esse 10 aqui, ele é um string, tá? E esse 10 aqui é um inteiro, certo? Então, lógico, quando você colocar esses três iguais, você quer que além do valor ser igual, o tipo também seja igual. Okay? O mesmo acontece se você quiser comparar com diferente, uma exclamação e dois operadores de igual. Eu estou dizendo que eu quero exatamente diferentes. Então aqui ele vai dizer que é verdadeiro, porque eles são exatamente diferentes. Mas se eu colocar aqui um símbolo só, ele vai comparar somente os valores. 10 é igual a 10, então vai ser falso esse valor aqui. Bom, então esses são os operadores básicos de comparação que a gente tem. Maior igual, menor igual, diferente, então, ou totalmente igual ou totalmente diferente, depende do operador. Temos também os loops, tá? Podemos comentar esse código aqui. Vamos colocar aqui um comentário de bloco, que é um barra, asterisco, asterisco, barra. E vamos escrever mais um código aqui, que é o nosso fazer um teste de loop. Vou criar um loop for, exige uma inicialização. Então eu vou criar uma variável i, colocar com 0, até que i seja menor, enquanto i for menor do que 10, então eu coloco i mais, que é o nosso incremento. O que ele vai fazer aqui? Eu vou pedir para ele escrever o i, escreve o valor da variável i aqui. Bom, e para não ficar tudo tumultuado, eu vou colocar também aqui uma outra saída, colocando aqui um hr. Bom, atualizando aqui, bom, faltou uma letra i aqui no nome da variável, e aqui também faltou o nosso ponto e vírgula no final, também precisamos colocar ele aqui. Atualizando, a gente vê aqui que tem de 0 até 9, porque eu pedi menor do que 10, começando no 0. Posso pedir para começar com 1? Posso, você atualiza aqui e ele vai começar com 1 até 9. Quero que inclua o 10 na história, então vamos colocar aqui um igual, que ele seja menor ou igual a 10, e agora nós temos de 1 a 10. Podemos utilizar também os outros, que são o while e o do while, da mesma maneira como nós fazemos nas outras linguagens. Se eu colocar aqui o i inicializado aqui com 0, para começar,
e fazer uma comparação aqui, while, enquanto esse valor aqui for menor do que 9, enquanto esse i aqui for menor do que 9, faça alguma coisa. O que eu quero que ele faça? Exibe o valor de i. Exibe o valor de i. Aqui vou colocar também um echo com um br aqui. E ponto e vírgula no final. Olhando aqui agora, nós temos... por que ele ficou todo mundo zerado aqui? Tá? Porque ele diz o seguinte, ele é um loop que está rodando de maneira infinita, porque enquanto ele for menor do que 9, e ele é menor do que 9, infinitamente menor do que 9. Então eu preciso controlar isso aqui, fazer um loop parado. Eu coloco aqui um i++, e agora a gente tem incremento dessa variável, um controle dessa variável. Tá? Vou pedir para ele recarregar aqui, e agora a gente vai ver que ele tem de 0 até 8, então, enquanto ele for menor do que 9. Preciso controlar esse incremento porque no while a gente não tem isso dentro da estrutura do while, como acontece aqui no for. Nós temos que controlar ele dentro do nosso bloco de código, tá? Aqui está o incremento dele. O PHP também permite que você crie funções dentro dele, então vamos criar aqui uma função para a gente entender como que ela funciona, como que ela trabalha. Para fazer isso a gente usa a palavra reservada function, criamos um nome, escreve nome, uma função chamada escreve nome e parâmetro e qual que é a resposta. Bem parecido com as outras linguagens mesmo. Vou colocar aqui um parâmetro e esse parâmetro aqui vai ser um nome qualquer que vai vir na variável n, e aqui eu vou pegar e pedir para ele escrever o que vier nessa variável n. Então basicamente é isso que ele vai fazer aqui. É claro que isso aqui não vai fazer nada se eu executar aqui agora, a gente não tem a chamada da função, ela foi apenas declarada, mas ela não foi utilizada. Para fazer essa chamada da função, a gente vai chamar a função e passar um valor para ela, e esse valor pode ser um nome, assim, de maneira direta, ou pode ser uma variável também, ó, assim ele imprime. Ou pode ser ainda uma variável, tá? Então eu não preciso declarar diretamente, já que eu não disse aqui que esse n é uma variável de que algum tipo definido, eu posso passar essa informação para que o PHP faça a adequação à variável que eu quero imprimir. Então se eu colocar aqui um valor 10 e pedir para ele imprimir, ele vai imprimir o valor 10 que eu passei na função. Certo? Então cada função que eu chamar, se eu posso chamar ela logo em seguida também, e pedir para imprimir outra coisa, aqui, vou passar um valor em string, entre aspas, ele vai fazer também da mesma maneira. Bom, é isso. De uma maneira geral, o nosso PHP é assim que a gente cria comentários, variáveis, loops, também a parte de funções. Então, vamos começar a fazer alguns exercícios em PHP. Utilize o material que está na apostila para que você faça algumas experimentações com os comandos do PHP e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!